Boa noite, sejam bem-vindos para mais um podcast Café com Fá. E agora, em homenagem ao mês dos jovens, né, o mês que comemora o mês da mocidade de agosto, estamos aqui com esses 4 jovens talentos do Ministério de Jovens, com o Ian, com a Monique, com a Júlia e com a Letícia, e vamos fazer algumas perguntas aqui do universo jovem. E começamos, né, com a pergunta 1 para a Monique, com quem está descobrindo o seu chamado e como foi impactado e impactou com esse dom? Bom, desde muito nova eu tenho uma relação com a dança, tenho essa aptidão, essa vontade de dançar, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E meus pais investiram em mim, numa escola de dança. Eu fiquei por muito tempo lá, depois saí. E dentro da igreja também, eu sempre participei dos ministérios de dança. E de acordo com que eu fui crescendo de idade, né, e tal, eu fui liderando os ministérios. Liderei o Ministério de Dança dos adolescentes e agora lidero o Ministério de Dança dos jovens. E mesmo que eu queira fugindo e tal, Deus sempre me chama, né, para essa responsabilidade de liderar. E é uma coisa que eu sempre me identifico, sempre sou impactada, seja vendo alguém ministrar com a dança e seja eu ministrando também. O Senhor fala muito comigo através dela. Bacana. Letícia também demonstrou interesse de responder essa, pode falar. Eu, desde pequena, né, na verdade, desde antes de eu nascer, meus pais já participavam do Ministério de Teatro, então foi o lugar que eu cresci e que eu sempre tive contato com o teatro e com peças, eu via eles, então eu acho que foi uma questão de admiração que eu tinha com eles, então eu fui pegando todos os jeitos e tal, então é algo que faz parte de mim e eu participava desde criança também, fui participando mais ao longo do tempo e hoje em dia eu não atuo tanto no Ministério de Teatro Elohim, mas é algo que ainda faz parte de mim, né? Tá no meu sangue por conta de meus pais. E como você demonstra a sua fé no trabalho, na escola e nas redes sociais? Eu sempre procuro deixar muito claro quem eu sou, independente do que as pessoas vão pensar de mim. No trabalho hoje, onde eu trabalho, né? As pessoas já me conheciam por conta de outras coisas, mas eu sempre deixo muito claro o meu posicionamento. Não necessariamente tendo que falar, olha, eu sou cristã, ou olha, eu não concordo com isso, mas eu acho que naturalmente nós vamos transmitindo os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, que acaba não sendo igual ao das outras pessoas. Alguém mais velho já reconheceu Deus na sua vida? Já foi tocado pelo dom que há em você? E como você se sentiu? Não necessariamente na questão do teatro, essa primeira pergunta foi uma vez eu estava no meu colégio, era um colégio que tinha o tipo militar, e eu estava andando e o diretor do colégio, eu nunca tinha falado com ele. E assim, a gente acabou se topando no corredor, e aí ele olhou para mim, e aí eu sorri para ele, né, fiz a continência e tudo mais, e aí ele olhou assim para mim, poxa, você é cristã, né? Aí eu falei, eu sou. E aí ele falou, reconheci por causa do seu sorriso. Aquele dia foi muito marcante para mim. E com relação ao teatro, eu acho que as pessoas, elas nunca falaram diretamente para mim. Mas, de alguma forma, elas lembram de mim por conta do teatro. Lembram de mim por conta do meu jeito de agir e pelas peças que eu já encenei. Então, de alguma forma, acho que marcou. Massa. E, Julie, como evangelizar através da percussão? É bíblico usar percussão na adoração? Evangelizar com a percussão, creio que Deus pode usar todas as coisas para tocar o coração das pessoas. Então, a percussão, quando a gente está tocando, quebra o ambiente. A gente traz algo espiritual para aquele local. Então, a percussão quebra barreiras, toca as emoções das pessoas. Eu já vi muitas pessoas sendo tocadas primeiro pelo som da percussão, quando a gente está no evangelismo. Então, a percussão é algo fundamental até no evangelismo para aquelas pessoas que estão distantes e nunca pisou na igreja. E é importante, sim, na Bíblia. Sempre fala, tem Salmo 150, que fala louve com tambores, com danças, com expressões. Então, a percussão é bíblica. Então, com certeza, para glorificar o nome dele, a gente... Amém. E, Letícia, qual a situação mais emocionante que você já viveu numa peça de teatro na igreja? E faça uma demonstraçãozinha, se preparou alguma coisa. Que foi quando eu interpretei em um mini musical no MAR, no Ministério de Adolescentes.
eu interpretei a história de algumas pessoas que eu conhecia. Foi juntado em um personagem só, e aí elas me deram essa responsabilidade de contar um pouco da história delas através daquela personagem. E assim, foi muito marcante para mim, porque eram histórias pesadas, né? Então, a gente precisa transmitir o peso da história da pessoa e também aquilo que representou para ela, né? E eu trouxe um pequeno monólogo e ele fala sobre o filho pródigo e eu vou interpretar. Vamos lá, eu vou ler um pouco porque não me preparei tão bem como gostaria. Eu pensei que lá fora era melhor. Pedi ao meu pai que era meu e fui embora. Eu queria liberdade, mas no final encontrei solidão. Gastei tudo, meus amigos, eles simplesmente sumiram. Fome, vergonha, silêncio. Então pensei, na casa de meu pai, até os criados, eles são tratados melhor. E voltei, com medo, com vergonha. Só queria um cantinho, mesmo que fosse no fundo da casa. Mas ele correu. Ele correu e me abraçou, me chamou de filha, sem cobrar, sem julgar. Ele me amou, sem nenhum julgamento. E esse é o pai. Quando você erra, ele nunca deixa de te esperar. Mesmo quando você se perde, ele te chama de volta. Eu voltei, e ele me recebeu, com amor. Que lindo. Amei. E Julie, que eu pulei, né? Represente aí algo aí com suas baquetas. A baqueta, acho que é esse daqui toca o repique, né? Então, vou fazer só um ritmo que a gente geralmente faz lá no Sal da Terra. Que é o merengue. E aí, com essas baquetas, a gente vai nos evangelismos de Salvador, onde o Senhor nos enviar. Quem quiser saber mais, vejam o Instagram da IBMI, tem lá vários vídeos, né, sobre o impacto de carnaval. E agora, né, a Monique, diga uma situação impactante na administração de dança e represente aqui alguma coisa pra gente. Eu tenho muitos momentos impactantes em administração de dança, só que um dos mais fortes e marcantes para mim, já que Juliana falou dos evangelismos que a gente faz no carnaval, né? Na dança, teve um ano que a gente saiu com panos, cada pano era uma cor diferente, e cada um representava algum significado no reino de Deus. E naqueles panos eu tive visões, né, espirituais. Eu saí totalmente do mundo dali do Pelourinho e tinha visões assim que o Senhor me deu mesmo. E também em um outro ano a gente saiu, não lembro se foi o mesmo ano ou se foi um outro ano, a gente saiu com uns pauzinhos. E ali também eu tive outra visão espiritual, né, de que a gente estava guerreando ali naquele momento e que como um exército de Cristo, e a gente já tinha vencido essa batalha. E foi um momento muito forte e marcante para mim. Mas você pode representar alguma coisa pra gente, se conseguir? Eu vou pedir para a Ian cantar e tocar. Tá. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora são os 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Em todos os versos e canções
que eu consegui cantar, em todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, pois teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Que lindo! Amei. Então, né, deixa eu me recompor. Ian, um testemunho relacionado ao louvor. Eu acho que são vários quando a gente entra para esse mundo de ser ministro. Eu acho que o último acampamento, eu entrei em uma escolha. Eu ia fazer um curso, né, de bombeiro civil. E aí esse curso, infelizmente, ia cair na data do acampamento. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu perguntei a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque você servir ao bombeiro é um dos meus sonhos, mas eu queria muito estar nesse acampamento para servir, para te adorar. E ele falou muito comigo sobre a dependência dele, sobre o amor que ele tem por mim. Eu até conversei com minha líder do meu ministério, eu falei, olha, eu tenho um curso para fazer, só que esse curso vai cair no dia do acampamento. E aí o que eu pensei, eu vou para o acampamento, me inscrevo para esse curso, e aí na data do curso eu volto para Salvador, porque o retiro é fora de Salvador, e depois eu volto para o acampamento de novo. Só que entrou outro empecilho. Minha mãe ela não tinha condição de pagar o curso e o acampamento ao mesmo tempo. E eu tive que realmente fazer uma escolha. Aí eu falei, vai, o acampamento para mim é mais importante, querendo ou não. Por mais que a profissão do bombeiro civil é meu sonho, mas estar ali adorando o Senhor é mais importante para mim. E eu segui o acampamento e foi maravilhoso. Até uma intimidade assim que eu não tinha com Deus, eu comecei a ter. Aquela vergonha que eu tinha de ministrar, porque eu só conseguia cantar músicas no tempo linear da música, não conseguia sair, não conseguia ministrar, não conseguia falar, porque o ministro, ele só não canta, ele ministra. Então, o ministro está ali para cantar, é normal. Agora, o ministro está ali para entoar o nome do Senhor, é diferente. Então, ali teve um culto, na verdade, acho que foi sábado de noite, que eu não entendi muito o que aconteceu, mas eu senti realmente o Espírito Santo me usando, que era uma coisa que eu nunca senti antes. Eu me senti leve, comecei a falar coisas que eu nem imaginava que eu conseguia. E não é por mim, né? Pelo Espírito. Não era eu que estava falando, era o Espírito Santo, através de Deus, para minha vida. Acho que esse é o testemunho. Bacana. E, Julie, como estimular os jovens a participarem das programações da igreja? Então, tipo assim, o jovem, a gente passa por uma fase de construção de identidade. Então, para isso, a gente tem que trazer o meio, o termo de pertencimento, ser verdadeiro e ser pontual com aqueles temas que são abordados no nosso dia a dia, que são o fato de propósito, identidade. E nisso, a gente trabalhar com os jovens para eles entenderem o que realmente a gente está fazendo ali. Ter um sentido da coisa que a gente está fazendo. E isso traz a consciência no jovem do objetivo e do propósito que você está fazendo. Então, ali não vai ser mais como algo simples, mas vai existir um propósito. Então, que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que a gente for fazer. Amém.
E às vezes os jovens já estão em algum ministério e acabam não se interessando muito por evangelizar. O que você acha disso e como engajar os jovens nos evangelismos, já que é uma ordenança de Jesus e ele chamou a todos? Exatamente. E lá na Bíblia fala que o Senhor, antes de ir, ele deixou ide e Pregar o evangelho a e toda pregar o criatura. evangelho a todas as nações. Então, para os jovens hoje em dia, dentro da igreja, não está atrás só de atividade, a gente tem que mostrar o que precisa ser feito. Então, não precisar colocar várias atividades e entregar para ele fazer. Tem que existir, além do que a gente faz, um objetivo e um foco, que é Cristo. Então, Amém. quando a gente entrega tudo aquilo que a gente for fazer e tiver um sentido, com certeza aqueles jovens vai estar focados e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado ali. Amém. E, Monique, como separar a dança clássica do mundo da dança cristã? Qual a principal diferença? Essa pergunta complexa, mas eu acredito que a principal diferença da dança cristã para a dança secular é o propósito, o verdadeiro fundamento do propósito de cada uma. A dança, enquanto a dança secular, ela é uma expressão artística, né, que visa a técnica, os movimentos, né, a expressão corporal, a precisão, é muito exigente. Agora, a dança cristã, ela também visa isso, eu acho muito importante visar, até porque todas as coisas que nós fazemos têm que ser com excelência para o Senhor, então a gente também tem que visar a técnica. Só que a diferença da dança cristã é que ela é mais voltada pelo espiritual. A gente, dançarinos, a gente usa o nosso corpo como instrumento de adoração e louvor ao Senhor. Então, enquanto a dança secular ela é voltada para a arte em si, a dança gospel, a dança cristã, ela é voltada para a adoração ao Senhor através do nosso corpo, através do nosso movimento, da expressão corporal e facial do que a gente está querendo transmitir. E, além disso, abençoar vidas, restaurar, curar, né, as vidas que vão ser impactadas através da nossa dança. Amém. Ian, para você, quem ministra, sobe no altar, tem que estar em santidade mais que os outros, como entende e lida com isso? Acho que para a gente começar, a gente tem que saber que você estar santificado, você está em um momento de santificação, não é que você é santo. Se a gente esperar ser santo para subir no púlpito, a gente nunca vai subir. Então, eu lidero a banda dos adolescentes e uma coisa que eu falo muito para eles é, assim, quando você subir no púlpito, esteja em paz com Cristo, porque não faz sentido você estar fazendo algo para ele, estar intrigado com ele, e estar em paz com as pessoas que estão à sua volta, ou seja, a banda, os ministros ali, porque nós somos um corpo. E se um braço está brigado com a perna, não faz sentido. Então, eu acho que essa coisa de achar que santificação e ser santo coisas parecidas não são. Por mais que a santificação leve à santidade, mas a gente tem que ter um ponto parêntese aí. Eu acho que sim, a gente não precisa ser santificado mais que os outros. Eu acho que se a gente falar que nós precisamos ser mais santificados que os outros, a gente está colocando um alvo nas nossas costas em questão de, os ministros são mais importantes que os membros. Não. Eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que ter mais responsabilidades. E aí uma coisa que eu acho, na verdade, que a gente faz, todos os sábados que a gente ministra, a gente entra em jejum e oração por aquele determinado culto. Eu acho que isso é importante para estar alinhado com Cristo. Então eu não acho que a gente precisa ser mais santificado que os outros, mas a gente precisa ter mais uma responsabilidade com aquele momento. Acho que é isso. Agora a dinâmica aqui com vocês, eu pedi para trazer o celular, né? Ainda estou suspendendo uma dinâmica, ainda estou sendo boazinha. A dinâmica é a seguinte, quem for mais rápido ganha. Ó o que vai ser. Liguem para alguém que você sabe que vão atender vocês agora e falar Jesus te ama. Rápido. Quem atender primeiro, bota no Viva Voz. Quem atender primeiro, ganha. A pessoa tem que atender, eu tenho que ouvir a pessoa atender, vocês vão falar Jesus te ama. Não pode ser o pai e a mãe. Esqueci de falar esse detalhe. Não pode ser o pai e a mãe, até para não se preocupar, achar que aconteceu alguma coisa e tá na rua. Pronto, qualquer pessoa menos o pai e a mãe, ligar. Ele te ama. Ligar. Quem atender primeiro, vai, eu quero ouvir chamando. Jesus te ama.
Aqui atendeu também. Cadê? Aqui vai ter Ela tá aqui, é o quê? Ô, irmão, Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Cadê viva a voz? Tá ouvindo, cara? Jesus te ama, viu? Amém, amém. É isso, é isso. Agora Tchau. deu quase empate. Valeu. Já valeu, gente. Só Ó, porque ela sempre atende na deu TV. tipo um empate aí. Eu achei que rolou um empate. Então, o bis ali vocês vão dividir. Gostei. Viu? Vocês vão dividir. Que rolou um empate, apesar que eu não você não Viva a Voz, nós somos crentes. Sim, verdade. agora, para encerrar, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Tem uma dinâmica bem rápida, que é o quê? A dinâmica da lembrancinha de vocês, né? Que eu faço a lembrancinha padronizada, mas vocês vão escolher um número. Então, ó, primeiro Ian, porque o dele tem poucas opções, é de homem. Escolha um número de 1 a 3. 3. Aí vai ali na sacola, aquelas sacolas marrom, e veja qual é o 3 do outro lado. O número tá do outro lado. A sacola marrom? É, qual dessas tem o 3 do outro lado? É essa aqui. Pronto, só lembrancinha. A Monique, o número de 4 a 8. 6. Vai lá ver qual é o número 6. Ai, meu Deus. Tá do outro lado o número. Pode virar todas pra você ver qual é que tem 6. Mas vire só pra você, pra elas não verem o número. Não deixa eu ver não. Aí já pegou a sua 6. Júlio, o número de... Sem o 6 agora, né? De 4 a 8 sem o 6. Vai lá, ver qual é o 8 ali no fundo. Só vire pra você, viu? Pra Letícia não ver. Achou 8? E Letícia é o número de... Sobrou o quê, gente? Sou ruim de matemática. De 4 a 8. Sem o 6, sem o 8. De 4 a 7. O verso aí que tá 7. Pode virar todos. Aí. Pronto. E vamos encerrar com um pouco de música, né? Ouvindo o Ian tocar alguma que Deus falar ao seu coração. Você pode ler um trechinho, não é muita coisa. Mas dá pra gente dar uma tocada. Vamos lá. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só se emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só se emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se meu coração não queimar por ti.